O que é importante a gente entender com relação ao processo de adequação da LGPD? Que a adequação é a primeira medida de mitigação de risco, né? A gente entender que a gente precisa fazer esse processo já é um primeiro passo nessa mitigação dos riscos aí que acompanham esse processo. A gente tem que entender que a gente não está falando só de dados, né? Nós vamos trabalhar a proteção, a privacidade dos dados pessoais. É muito importante a gente entender que a gente não está falando só de proteção, né? A gente tem que ter esse olhar para a privacidade que o Dr. Rony trouxe quando ele falou aí também com relação ao direito fundamental, que nós teremos em breve. E a gente vai lidar o quê? Com pessoas, nós precisamos das pessoas, do engajamento do time, do treinamento, da conscientização, porque é uma mudança de cultura de uma empresa inteira, né, de um negócio. A gente não vai conseguir mudar só gerando novos processos. Nós temos que entender como que esse dado funciona dentro do negócio, a tipificação de dado, a categorização desse dado, identificar o ciclo de vida, né, que é quando a gente coleta, como ele é armazenado, como ele é compartilhado, até a sua eliminação. Então, esse levantamento, hoje, as empresas não possuem, né? Nós não temos uma história de controlar os dados pessoais dentro das companhias. Então, esse é um momento de identificar esses dados e o fluxo deles. Não tem como não ter o envolvimento da tecnologia. Nós vamos precisar, obrigatoriamente, pela legislação, aplicar medidas de segurança. Então, nós, para aplicar essas medidas, precisamos da tecnologia, da segurança da informação. Nós precisaremos garantir a gestão de todo esse processo de adequação e, muitas vezes, obviamente, para essa gestão ser eficiente, nós vamos precisar da tecnologia. Óbvio, se houver uma possibilidade de usar o que nós já temos nas nossas empresas, esse é o caminho, mas em algum momento é necessário fazer uma análise de que tecnologia nós vamos precisar utilizar. A mudança de processos, né, nós vamos ter que entender como tratar os dados pessoais dentro da companhia, adequar esses processos, trazer uma governança e implementar uma melhoria contínua, porque não é um programa de privacidade, você não implanta e nunca mais olha para ele, né? Nós temos que estar sempre, garantir que vamos conseguir manter uma melhoria contínua em todo o programa. Quais áreas estão envolvidas, né? É sempre muita dúvida de que áreas estão envolvidas nesse processo. Como o Dr. Rony falou um pouquinho antes, você tem que analisar o seu negócio. Não tem um modelo de implementação para uma empresa, até mesmo empresas do mesmo segmento. Vai depender de como essas empresas lidam. Por exemplo, uma tem o DP, outra tem o RH, outra tem o DP e o RH junto. Então, a gente vai ter que avaliar isso numa análise do seu negócio. E algumas áreas têm algumas empresas, alguns business, têm algumas áreas sensíveis. Então, quando você vai para uma incorporação, você tem que trazer o PDV para discussão, né? Porque é um local de alto volume de dados. Na área da saúde, nós temos também outras áreas que são bem sensíveis. Então, sempre nós vamos ter que analisar o modelo de negócio, olhar para a sua empresa, olhar para o seu negócio e entender quais áreas vão ser mais impactadas. Mas é importante saber que esse é um projeto que vai desde a portaria até o alto escalão da empresa. Todas as áreas estão envolvidas, por isso a complexidade. E aí, o que a gente vai ter que descobrir nesse processo todo, né? A gente vai ter que responder algumas perguntas. Qual é a origem desses dados? Quais dados são utilizados? Quem tem acesso a essa informação? Nós vamos precisar fazer um controle, ter um entendimento de quem acessa, se a gente consegue garantir um acesso seguro às informações sensíveis, aos dados sensíveis, que tipo de tratamento, que documentos dão robustez para todo esse processo, se são os contratos, se são termos de conduta, se são normas, que tipo de documento nós vamos trabalhar ali, as políticas, né, que nós temos que implementar. Quais são os sistemas, quais são as ferramentas que nós temos que utilizar para esse processo, como é que nós vamos eliminar, né? O Dr. Rony falou sobre um dos direitos do titular, que é a eliminação dos dados. Esse é um grande desafio dentro do processo, né? Porque nós não fomos feitos, não trabalhamos até hoje para eliminar dados. Nós trabalhamos até hoje para guardar. A nossa cultura é de quanto mais coletar, melhor, e por quanto maior tempo nós guardarmos, melhor. E isso nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que entender como eliminar esses dados de uma maneira segura. E o compartilhamento, né? É muito comum nas empresas a gente copiar todo mundo no e-mail e você manda aquele relatório para todo mundo para garantir que todo mundo recebeu.
nós vamos ter que tomar cuidado. Eu posso compartilhar essa informação, eu posso que seja interna ou externamente, nós temos sempre que ter esse cuidado, e esse mapeamento desse fluxo, ele é muito importante. Então, hoje, se eu perguntar para vocês hoje, se eu fizer alguma dessas perguntas para vocês hoje, vocês conseguem me responder? Talvez alguma empresa ou outra que tenha uma estruturação diferente, sim, mas na maioria das vezes a gente vai ter que buscar essa informação. E aí o primeiro grande desafio desse projeto é a definição do time envolvido na adequação, né? Então a gente vai ter que montar, vocês já devem ter visto, monta um comitê, é muito complicado essa hora de montar o comitê, porque a gente precisa, a primeira fase desse projeto é engajar o comitê, né? A gente tem um comitê engajado. Então, você tem um comitê executivo, que é onde tem ali as áreas envolvidas, a diretoria, é quem vai patrocinar o negócio, porque nós vamos precisar do apoio da diretoria, nós vamos precisar do apoio do alto escalão para o projeto acontecer, para ter o engajamento de todo mundo. Então, é muito importante ter esse envolvimento. Nós temos que ter um comitê menor, né? É óbvio que essa é uma metodologia, cada projeto, cada empresa, a gente vai estudar como isso vai ser feito, mas um comitê menor, derivado daquele comitê executivo, para trabalhar nessa gestão desse projeto. É um projeto de muitas áreas, de muitas ações realizadas ao mesmo tempo. Se nós não tivermos uma gestão, o projeto se perde, né? A gente acaba não conseguindo entregar um produto de qualidade, entregar um programa de qualidade. Então, tem que demonstrar o andamento, nós temos que alocar recursos, muitas vezes, temos que documentar as mudanças, aprovações. Então, o comitê interno, juntamente com as consultorias, ou mesmo com o time interno que vai tocar o projeto, precisa estar muito engajado nessa implementação. Em alguns momentos, a gente tem que chamar alguns especialistas. Quem é esse especialista? Pode ser alguém da própria empresa, alguém que conheça aquele processo, alguém que conheça o modelo de negócio, alguém que entenda dos impactos disso. E a gente, às vezes, pode se deparar no processo com alguma situação em que nós precisemos aí de um auxiliar, de trazer alguém que não estava participando do projeto para auxiliar no andamento dele. E a equipe de projeto, que vai ali fazer, né, a equipe da Dataflow, o legal, a tecnologia, a segurança da informação, os entrevistados eles são muito importantes nesse processo, porque uma das formas de fazer esse levantamento é através de entrevistas. Então, essa qualidade da entrevista é muito importante. Então, quando você chega para fazer esse trabalho e o entrevistado não pode te atender, desmarca para outra semana, ou vem com a cabeça quente, sem conseguir focar nas respostas, a gente tem um prejuízo nesse mapeamento. E os validadores. Então, todos os processos têm que ser validados, o projeto ele é um projeto de muitas áreas envolvidas. Então, a gente precisa sempre ter certeza de que aquilo que foi levantado está de acordo com o negócio, com o business, né? E a gente precisa propor ali essas soluções, trazer uma análise e propor as soluções de melhoria. Para que a gente possa fazer uma análise do impacto, fazer uma análise do como o projeto acontece, a gente tem que entender quais são as fases, né, desse trabalho. É um trabalho complexo, é um trabalho demorado, não é um projeto que acontece em 15 dias, né? Então, nós temos que ter ali a fase 1, fase 2 aqui nesse framework que eu trouxe para vocês, ela traz a fase de diagnóstico, né? É quando nós vamos fazer o levantamento das informações. Então, a gente vai definir o escopo de trabalho, fazer o levantamento das informações, dos documentos, fazer um analítico de tudo isso. É uma análise inicial para fazer o planejamento, uma análise de risco, isso é uma análise técnico-jurídica. Tá? Não tem uma área só trabalhando, fazendo esse levantamento. Elas estão muitas vezes, ainda mais agora, com a vigência da legislação, trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então, ao mesmo tempo que tem a tecnologia levantando os gaps, levantando os riscos, o jurídico também está fazendo esse trabalho. Para, no final, gerar um relatório de diagnóstico, mostrando os gaps encontrados, as recomendações de melhoria, e a análise de risco, que ela é extremamente relevante para esse projeto. Na construção desse plano de ação, nós vamos levar muito em consideração o risco da atividade. Então, quando a gente traz um plano de ação aí com 50, 60 ações, nós vamos priorizar a partir do risco.
né? É o risco que vai dizer também quais relatórios nós temos que produzir, quais salvaguardas nós temos que trazer para implementação. Fechada essa fase de diagnóstico, nós, junto com o comitê, todo o time envolvido no projeto, parte para a implementação. Um detalhamento desse plano de ação para um nível de atividade, né? Então, ali todas as ações que foram encontradas são trazidas para um nível de atividade e começa ali a implementação do plano. Nós temos que entender que nós temos que garantir a conformidade dessa implementação. Não posso simplesmente chegar, gerar vários relatórios, vários projetos, vários processos bacanas, e eu não conseguir garantir a aderência, garantir a conformidade, a gestão de que aquilo realmente vai trazer um impacto positivo para o negócio. Então, a gente sempre vai ter que trazer medidas, meios de medir essa eficiência, né, essa aderência do projeto. A gente tem que ter, nesse procedimento todo, um gerenciamento, né? Um processo sem gerenciamento, ninguém é dono do projeto, né? A gente precisa ter alguém ali cuidando para que esse projeto aconteça, para que esse projeto atenda às necessidades, e isso é um ponto de extrema relevância quando você tem várias áreas trabalhando ao mesmo tempo. E aí a gente sempre tem uma discussão, esse projeto é da TI, esse projeto é do jurídico, esse projeto deveria ser do compliance, esse projeto é da segurança da informação, esse projeto é de todo mundo, né? Mas a gente tem algumas áreas que vão atuar mais fortemente dentro da implementação, dentro do diagnóstico. Então, o jurídico ele vem para fazer toda a análise documental, análise de contrato, análise da validade das bases legais apontadas a partir do fluxo de dados, vai trazer todas as garantias, né, para esse processo. A tecnologia, ela vai olhar a segurança da informação, os sistemas envolvidos nesse processo, como o Dr. Rony falou lá atrás, quando a gente tem uma startup com automação, que utiliza inteligência artificial, a gente aumenta a criticidade desse processo. Então, esse trabalho aqui, inicial, do diagnóstico, é onde a gente vai levantar quais aplicações estão envolvidas no processo, nos fluxos, e se elas trazem risco, se a gente tem risco aqui nessa operação. Então, é muito importante esse trabalho. E o mapeamento de fluxo, a parte de processos mesmo, desse data flow, que a gente precisa elaborar para conseguir gerar os outros entregáveis. O que é o papel do jurídico aqui, né? O jurídico ele vai identificar toda a parte de gaps documental, tanto nas políticas, nas normas, de todos os documentos que legitimam a privacidade dentro da companhia. A empresa não tem nenhum documento, então isso vai ser apontado num relatório, informar dos riscos de não tê-los e de quais são os documentos indicados para que o processo possa acontecer. Uma política de continuidade de negócios, uma política de garantia de segurança da informação, a política de privacidade, né, o principal. E aí aqui eu tenho um alerta para fazer para vocês. Eu tenho visto muitas empresas subindo políticas de privacidade para o site por conta da vigência da lei. Pegou uma política num padrão específico e subiu. É importante entender que quando você coloca na política que você vai atender os direitos do titular, que você tem um canal já estabelecido de atendimento, que você aplica medidas de segurança, qual tipo de cookies você coleta, isso tem que refletir a realidade, né? Eu não posso subir uma política para o site genérica, que não é aquilo que acontece na prática. Então, eu recomendo que a gente não entre em pânico, né? Eu não sei se o Dr. Rony e o Dr. Coriolano concordam comigo, mas não é a hora de entrar em pânico, é a hora da gente acelerar o planejamento. Outro ponto importante que o jurídico traz de robustez para o processo. Nós temos que trazer uma análise da LGPD, mas existem outros regulatórios. Então, quando você atua numa área como a da saúde, por exemplo, que já é extremamente regulamentada, você precisa olhar para outros ordenamentos jurídicos, para que você faça ali uma adequação correta e não prejudique o cliente, né? Quando você vai ali trabalhar aplicar uma norma da LGPD e que entre em confronto com uma outra norma já existente. Então, isso é importante a gente sempre avaliar. E o suporte ali na definição do DPO, um dos pontos críticos do DPO hoje é que ele não pode ter um conflito de interesses e ele precisa ter autonomia. Então, a definição do DPO hoje dentro das companhias, ela tem sido um desafio também,
né? Você tem a possibilidade de contratar um DPO as a Service, mas esse momento é um momento crítico, um momento que tem que ter atenção e a gente tem que viabilizar, garantir essa independência e esse não conflito, né? Quando você utiliza os dois chapéus ali dentro da empresa, a gente pode ter um conflito para o DPO. E a parte de tecnologia da informação, que aí vai abranger, né? O levantamento de todos os fluxos, uma descoberta dos dados. A gente tem dados estruturados e dados não estruturados. Que é isso daí, né? A gente tem lá os dados que estão no sistema, que você gera uma busca e você encontra, e você tem dados que estão em planilhas, que estão em relatórios. Esses dados, eles estão os dados não estruturados, nós também precisamos mapeá-los, né? Conhecê-los, porque muitas vezes um relatório, uma planilha de Excel, eu costumo brincar assim nos projetos, né? A gente tem muita garantia de login, de senha, firewall, segurança aplicada no sistema, e aí a gente vai lá, tira todas as informações desse ambiente seguro e coloca numa planilha, né? E compartilha essa planilha com todo mundo. Então, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, e essa busca de dados estruturados e não estruturados, ela é muito importante. E a segurança dos dados pessoais. Então, quando você coloca lá na sua política de privacidade, que você aplica todos os requisitos de segurança previstos, nós temos que tomar cuidado. Se você não aplica todos, você tem que ter uma cautela nessa definição. Os aditamentos contratuais também estão vindo já com cláusulas exigindo os requisitos da legislação. Então, ao assumir essas obrigações, você também precisa entender que você precisa implementá-las, né? Então, esse é um processo que a gente precisa ter muita cautela também. E aí, de tudo isso que a gente falou aqui para trás, ele vai trazer para a gente uma obrigatoriedade, né? Um programa de governança, né? A gente tem a governança de dados pessoais, ela é citada umas 8 vezes, mais ou menos, na legislação. Porque a governança é que vai trazer a conformidade de todo o processo, né? A governança, ela vai dizer para a gente, olha, e governança, eu acho que é muito importante a gente dizer, não é eu criar um monte de política, criar vários documentos, isso é parte da governança, né? Nós temos que garantir a gestão de tudo isso, nós temos que garantir a validade desses processos. Eu posso criar 10, 15 políticas espetaculares e elas e a gente não conseguir a aderência delas dentro do negócio. Então, todo o trabalho de levantamento, toda a análise de risco vai trazer para a gente, por exemplo, a necessidade de fazer um relatório de impacto, né? O DPIA ou o RIPD, né? Quando a gente fala no português. Como que a gente chega na definição de fazer esse relatório? Quando eu analisei o risco, quando eu defini as bases legais, então se eu tenho uma base legal do legítimo interesse, eu preciso gerar um relatório DPIA. Se eu tenho um fluxo de alta criticidade que traz um impacto para o titular, eu preciso fazer esse relatório. E a gente tem que trazer uma periodicidade para ele, que pode ser que esse risco que hoje era alto, daqui 6 meses não seja mais, porque nós aplicamos medidas de mitigação ali que trouxeram ele para um outro patamar. Então é muito importante essa periodicidade. O registro de ciclo de vida dos dados. Nós mudamos o negócio o tempo inteiro, né? Nós mudamos os fluxos o tempo todo. Então, nós precisamos ter um registro, não basta agora eu fazer um registro de do ciclo de vida dos dados e nunca mais olhar para ele. Isso pode mudar a partir daqui a um tempo eu posso não coletar mais as mesmas informações que eu coleto hoje. Eu mudei o meu formulário, eu mudei o meu sistema, mudei a minha forma de atuar mesmo no mercado, e aí a gente tem que estar com aquele fluxo atualizado. Plano de resposta a incidentes, essa é uma etapa muito importante do projeto, né? A gente tem que viabilizar ali, dentro do que você não conseguiu mitigar, dentro do que você não conseguiu implementar. Não posso garantir que a gente vai conseguir fazer uma implementação de 100%, né? De mitigação de 100% dos riscos. Então, a gente tem que estar preparado para uma resposta a um incidente, para se comunicar ali com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pode gerar uma demanda. Não só a NPD pode gerar uma exigência de resposta, mas hoje, sem a NPD, a gente tem o Judiciário, quem está sob o guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor tem o PROCON, então precisamos estar aí preparados para trazer uma resposta. Um projeto de adequação incompleto, ele leva uma média de 6 a 10 meses,
né? Se você tiver um envolvimento, um engajamento. Se a gente tem uma demanda do PROCON, tem uma demanda do Judiciário, o Judiciário que em média são 15 dias aí para a gente apresentar uma resposta. Em 15 dias, será que a gente vai conseguir levantar todas essas informações que eu passei aqui para vocês, cumprir todas essas etapas? Em 15 dias acho que vai ser difícil. Então a gente precisa já ter uma ideia de quanto de tempo nós vamos gastar e já iniciar os processos. E obviamente, algumas coisas a gente consegue fazer implementação já no início, mas muito do trabalho depende realmente da fase de diagnóstico. O que eu acho que é relevante nessa questão da governança é esse ciclo que eu coloquei aqui para vocês, né? Uma governança eficiente, ela vai gerar um engajamento, porque nós temos aí que gerar um engajamento do time, treinamentos, conscientização, todo o trabalho de implementação envolve as pessoas, não tem como. A continuidade, então eu preciso garantir que esse programa de privacidade, ele vai se perpetuar, né? Que a gente vai implementar e que as áreas vão conseguir manter esse programa vivo, que o DPO vai conseguir fazer essa gestão. Então, é muito importante a gente ter continuidade de todos os processos. A gente garanta aí a aderência. Então, um programa de governança, ele precisa ter aderência. Se a gente não tiver essa aderência, a gente não foi efetivo. Aderência às políticas, aderência aos novos procedimentos, às normas, aos processos, e o engajamento mesmo com relação ao que é esse programa, né? Que não é só uma obrigatoriedade da companhia. A confiança, eu costumo dizer assim, muitas vezes quando a gente vai indicar um DPO que não é muito, né? Não é o DPO indicado. Então eu falo, olha, se eu já tiver que explicar o seu DPO, a gente já começou errado, né? Que eu vou ter que já começar a justificar o DPO. Então, a gente tem que passar muita confiança durante todo o nosso processo. Um dos princípios aí da legislação é a transparência, né? Então, a gente precisa trazer isso para tudo que a gente produzir nesse processo de implementação. E a prevenção. Eu acho que a questão da prevenção, ela traz um ponto muito forte em todo esse trabalho. A legislação vem a todo momento, né? Implemente medidas de segurança, implemente controle de acesso, implemente registros e controles. A legislação criou uma pessoa, né? Criou o DPO para garantir que esse processo todo vai acontecer. Então, nós precisamos ter uma governança, um programa de governança, documentações, gestões, a gestão que garanta essa prevenção. E quais são as dificuldades que a gente tem durante esse processo? Eu tenho ainda 6 minutinhos, então estou no prazo aqui. A gente tem muitas dificuldades durante esse trabalho, porque não é fácil você envolver todas as áreas, todo mundo está correndo, todo mundo está precisando resolver 1000 coisas esse tempo de pandemia, então pessoas em casa, mas nós temos que nos engajar, né? Porque a gente tem dificuldade no levantamento das informações, então a gente pede informação para o TI não envia, a gente marca entrevista, a entrevista não acontece, nós geramos o relatório de validação, a validação demora, não acontece como deveria acontecer. Então, o engajamento da companhia é muito importante para que a gente mantenha o projeto andando, né? Como eu falei lá atrás, a gestão. Não basta a gente ter uma metodologia, a gente tem que ter uma metodologia que funcione, né? Que seja utilizada. Uma dificuldade da integração entre as equipes, né? Então, às vezes você tem o seu time interno, você tem um fornecedor jurídico, um fornecedor de tecnologia, um fornecedor de cibersegurança, e aí essa integração, ela precisa acontecer, né? Se a gente tem as consultorias, cada um olhando para um lado, a gente tem um projeto que não vai ficar tão eficiente. A falta de liderança, os diagnósticos teóricos, né, isso é bem importante. Eu não posso pegar um diagnóstico, né, um parecer teórico e trazer para o seu negócio. A gente precisa trazer um parecer específico para aquele trabalho que está sendo realizado. A falta de governança estratégica, né, que muitas vezes a gente vai enfrentando barreiras no projeto, porque o projeto não está tendo esse acompanhamento, não tem essa visão do todo, e aí a gente tem muitos problemas. Um plano de ação sem a priorização de risco. Nós não podemos pegar o plano de ação e sair fazendo, né? A gente precisa ter uma análise de risco, uma análise de priorização, você precisa priorizar. Porque é muito comum quando a gente está na adequação, na implementação, vai fazendo o que está mais fácil,
né? Ah, isso aqui está mais fácil, vai fazendo. Quando você vai fazer o dashboard semanal, você percebe que tá tudo, os que são de alto risco, às vezes nem começaram a ser planejados. Então, é muito importante a gente ter essa noção, essa visão. A efetiva implementação de uma melhoria contínua e o monitoramento. Então, um desafio gigante que o encarregado de dados vai ter nesse processo todo é a gestão. Nós precisamos ter a gestão do consentimento, a gestão das demandas do titular. Então, o monitoramento ele tem que ser muito efetivo. E a melhoria contínua também, obviamente, é necessário que ela aconteça da mesma forma. Então, quais são os nossos desafios? Quando o negócio ele é baseado no consentimento, né, quando a gente precisa ter a coleta de consentimento em grande demanda dentro do projeto, o grande desafio é esse consentimento válido, né? Então, temos que tomar uma cautela para quando efetivamente fazer essa coleta, que ela seja realizada de forma efetiva, e nós precisamos gerar uma gestão de consentimento, porque um dos direitos do titular é essa revogação. Então, nós precisamos ter muita cautela. A conscientização. Nós precisamos ter um plano efetivo de conscientização dos colaboradores, dos terceiros. Nós precisamos ter uma rede engajada, uma rede consciente do que é o nosso programa de privacidade. A comunicação. A comunicação é um ponto relevante demais nesse projeto. Nós temos que ter um canal de atendimento do titular específico. Por quê? O que tem acontecendo agora, eu acompanhei em alguns clientes, as demandas de titular de dados estão vindo pelo saque. Então, vem lá no meio de várias outras demandas de um profissional que não está preparado para fazer esse atendimento e não endereça essa demanda para o departamento correto. Então, isso vai gerar o quê? Um atraso. Hoje, nós não temos um prazo definido ainda para atendimento dos direitos do titular, somente o de confirmação de tratamento, que é de 15 dias, mas eu acredito que a gente em breve, né, com a NPD, felizmente aí quase acontecendo, a gente vai ter esses prazos, mas na Europa é de 72 horas. Então, em 72 horas, se a demanda do seu titular se perde num canal, que não é o canal adequado, a gente já tem um risco alto aí de levar uma autuação. O DPO, né? Então, o DPO, eu tenho muito carinho por ele, eu sempre dou muito suporte para o DPO, porque ele tem um desafio gigante de fazer isso tudo acontecer, né? De fazer essa gestão, de garantir que esse processo vá continuar. Então, um dos pontos importantes é que o DPO esteja envolvido em todos os assuntos que tratem, né, a privacidade de dados, porque ele é quem vai ter a condição, a competência para resolver isso. E o compliance, né, que nós possamos implementar os registros obrigatórios e essa melhoria contínua. Eu acho que a LGPD trouxe força para o compliance, né? Eu trabalho com compliance há bastante tempo e a gente é sempre, né, renegado ali no compliance. Ah, tá bom, lá vem o compliance. E agora a LGPD ela trouxe isso muito forte. E a gestão. Então, a gestão, eu já falei isso algumas vezes, mas eu preciso reforçar. Se não houver uma boa gestão de terceiros, a gestão de resposta a incidentes, a gestão do titular do dado, a gestão da resposta à NPD, de comunicação com a NPD e demais órgãos, né? Não só a NPD, a gestão interna do programa também, né? Efetivamente, de ter um treinamento frequente dos colaboradores, de ter um RH responsável ali com aquele volume gigante de dados que o RH tem. Então, é importante que a gente garanta essa gestão, através de uma ferramenta, através de uma governança efetiva, através de processos, mudança de processos, mas a gente tem que dar esse suporte. Então, é isso.